Bom, pessoal, então hoje nós vamos discutir algumas ideias sobre como o metabolismo de carboidrato, ou melhor, sendo mais específico, como que a glicólise e o metabolismo de glicogênio são regulados. E nós vamos ver que essa regulação ela acontece de maneira muito bem orquestrada, de maneira a evitar, não só evitar desperdício, mas a otimizar o aproveitamento de energia dos nutrientes. Essa aula eu dividi em três objetivos principais. O primeiro deles é entender quais vias metabólicas controlam os níveis plasmáticos de glicose e como essas vias são reguladas. O segundo objetivo é entender o papel metabólico de alguns hormônios, particularmente a insulina e o glucagon, no controle da homeostase de glicose. E o terceiro objetivo, entender como a glicólise e o metabolismo de glicogênio são regulados por esses hormônios. Tá? Então, considerando esse primeiro objetivo, né, nós vamos lembrar aqui, na ponto a partir da aula passada, em que nós vimos que os níveis de glicose circulantes, eles são mantidos em uma quantidade próxima, ali em torno de 80 miligramas por decilitro. Né? Essa é a concentração de glicose considerada normal. Né? E nós sabemos que os níveis de glicose, eles são controlados, né? Eles podem ser mantidos através da interconversão, por exemplo, de proteínas em glicose, né? Basicamente, e da utilização de glicose, seja na produção de ATP, nas vias, né, de produção de ATP, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, né, como também a utilização de glicose na produção de lipídios. Né. Nós vamos ver isso no próximo módulo, né, como que o excesso de glicose pode ser usado na esterificação, na produção de lipídios. Né. E nós vimos, né, tanto na glicólise quanto no metabolismo de glicogênio, que existe uma variação normal nos níveis de glicose ao longo do dia. Né? Nós temos situações limites, né, onde a queda nos níveis glicêmicos podem resultar em condições extremas, até a morte. Né? Mas há uma variação dentro da normalidade no nosso ritmo normal de vida. Né? Então, esse gráfico nós também já observamos na semana passada, né, que mostra os níveis de glicose circulantes no sangue ao longo de um dia. Né? Então, nós vemos aqui, né, a variação de mais ou menos 3, né, 3,5 milimolar até mais ou menos 7 milimolar, né? Uma variação normal após, né, um intenso aumento após o almoço, após o jantar e após o café da manhã, né? Enquanto que exatamente nos períodos antes do almoço, antes do jantar e antes do café da manhã, nós atingimos os menores níveis. Né? Então, isso faz parte de uma variação normal. Né? E essa relativa estabilidade dos níveis glicêmicos, ela é fruto não só da absorção de glicose através dos nutrientes, né, da alimentação, mas também das vias metabólicas que contribuem para a manutenção dos níveis de glicose plasmáticos. Né? E uma dessas vias, nós vimos na semana passada, né, que o metabolismo de glicogênio, marcado aqui, né, aqui por essa linha verde, né, nós vemos que há uma intensa queda dos níveis de glicogênio hepático nos primeiros momentos, primeiras horas de jejum, né? De forma que nós vemos que os níveis de glicose circulante até caem, mas depois eles conseguem se manter em um nível bastante estável, né? Então repara que essa queda ela existe, né? E aqui nós temos particularmente, né, a
glicogênólise como principal mecanismo para controlar os níveis glicêmicos nos primeiros momentos, né, do jejum. E, num período mais tardio, né, nós temos a chamada gliconeogênese, né, que nós vamos ver no segundo módulo, que a gliconeogênese é a via metabólica responsável pela manutenção dos níveis de glicose plasmáticos por longa duração, né, a longo prazo. Né. Então, vejam, essas variações na concentração circulante de glicose, elas são fortemente determinadas pela disponibilidade de glicose pela dieta. De forma que situações onde os níveis, a absorção de glicose vinda da nutrição, da dieta, ela diminui, os níveis de glicose plasmático caem a um nível baixo o suficiente para ativar um sinal sistêmico, que a gente vai falar daqui a pouco, que ativa as vias que vão produzir glicose de novo. Por exemplo, a glicogenólise. Tá? E aqui a glicogenólise hepática em particular. Né? Está falando de glicogenólise aqui. Isso aqui vai acontecer particularmente no fígado. Tá? A glicogenólise. Né? E também a gliconeogênese. Né? A gente vai ver isso mais à frente. O fígado é o principal tecido responsável pela gliconeogênese. Então, o fígado tem um papel central no metabolismo, na homeostase de glicose. Né? De uma forma geral, né, nós podemos apontar, então, três grandes vias metabólicas. Né? Dessas três, nós vimos até o momento duas delas, né? A glicólise, a glicogenólise, né? O metabolismo de glicogênio, de uma maneira geral, e o terceiro, a gliconeogênese, que nós não vimos ainda. Tá? Então, considerando determinados estímulos, né? Por exemplo, situações de baixa demanda energética, ou estresse, né? Baixas situações de estresse, ou alta glicemia, né? Por exemplo, uma situação pós-prandial, né? Tipo nós agora, né? Acabamos de almoçar. Né? Nessa situação, a parte da glicose circulante ela vai ser convertida em glicogênio. Então, a síntese do glicogênio ela vai ser estimulada por essas condições de baixo estresse, baixa demanda energética e alta glicemia. Tá? Da mesma maneira, essas mesmas situações, baixa demanda energética, baixo estresse ou baixa glicemia no fígado, vão estimular a chamada gliconeogênese, né? A produção de glicose de novo, por exemplo, a partir de piruvato. Né? Então, lembrando, né, nós não vimos essa via ainda, mas é bom a gente já apontar que essa via metabólica ela vai ser ativada particularmente em situações de baixa glicemia. Então, o fígado responde ativando a gliconeogênese. Por outro lado, situações que resultam, né, de alta demanda energética ou situações de estresse ou baixa glicemia ativam a chamada glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose. Tá? De forma que os níveis de glicose se mantenham relativamente estáveis. Né? Então, da mesma maneira, situações de alta demanda energética ou estresse ou alta glicemia no fígado, né, vão converter o excesso de glicose em piruvato, através da glicólise. Tá? Então vejam que eu estou introduzindo aqui para vocês um novo contexto que não é só, quer dizer, de uma certa integração metabólica. Nós vemos que os sinais que levam, por exemplo, as células a quebrar glicogênio ou a sintetizar glicogênio são sinais externos que são contrários. Né?
Então, situações onde a demanda energética aumenta, a quebra do glicogênio vai ser ativada. Por outro lado, quando a demanda energética cessa, a síntese do glicogênio vai ser ativada. Tá? Então, esse contraponto ele vai acontecer de uma maneira quase que canônica, comum a várias vias metabólicas, e aqui no metabolismo de carboidrato não vai ser diferente. Tá? Há uma lógica metabólica por trás disso que é determinada pela presença de hormônios, né? E esses hormônios, eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas eu acho que é importante a gente primeiro pontuar que, considerando que as vias metabólicas elas são compostas por enzimas, né? Então, a atividade das enzimas de qualquer via metabólica ela pode ser controlada de várias maneiras, né? Ela pode ser controlada a nível transcricional, que vai afetar a quantidade de RNA que é produzido daquele gene. Ela pode ser controlada a nível de tradução, né, que vai mudar, controlar a quantidade de enzima que vai ser produzida, ou ela pode ser controlada a nível de degradação, né, porque as enzimas são produzidas, mas elas também são degradadas em aminoácidos de novo. Né? E aqui, em particular, né, as enzimas, as atividades enzimáticas, elas também são reguladas de várias maneiras, né? São as chamadas modificações pós-traducionais, né? E o que envolve isso? Por exemplo, ligação com outras proteínas. Então, a atividade de uma enzima ela pode mudar quando ela interage com outra proteína. A atividade da enzima ela pode mudar se ela for compartimentalizada em um determinado organela. Ela pode ser regulada por modificação covalente, que a gente vai ver daqui a pouco, ou por regulação alostérica, né? Um ligante que se associa à enzima em uma outra região que não o sítio catalítico, e isso muda a atividade da enzima. Né? Nesse caso aqui em particular, né, as enzimas elas podem sofrer modificação covalente através da formação, da ligação por ligações covalentes com outras moléculas. Por exemplo, fosfato. Tá? Então, uma forma muito comum nas enzimas envolvidas no metabolismo energético é a fosforilação de resíduos de serina, trionina ou tirosina por uma quinase. Então, por exemplo, uma proteína quinase qualquer, né, por exemplo, uma enzima X do metabolismo energético, ela pode ser fosforilada usando ATP como doador de fosfato. Né? Uma proteína quinase fosforila essa enzima e essa enzima agora ela passa a ter um grupamento fosfato ligado a ela. Tá? Veja, essa é uma modificação da enzima. A enzima é modificada pela presença, pela ligação de um grupamento fosfato feito por uma quinase. Qual o resultado prático disso? O que acontece com a enzima? Por exemplo, a enzima se tornar ativa. Existem casos, a gente vai ver exemplos. Ou pode ser o caso da enzima se tornar inativa. Né? Vamos ver casos. Então, dependendo da enzima, a fosforilação ela pode resultar na ativação ou inativação daquela etapa da via metabólica. Ok? Mas vejam, o que isso tem a ver, o que essa cascata, né, de regulação dos níveis e atividade da enzima tem a ver com controle de vias metabólicas? Isso se dá basicamente porque a mudança no status, né, de fosforilação, como a gente está vendo aqui, da enzima, né, a enzima ter fosfato ou não ter, ela é determinada por um sinal sistêmico, né, um sinal gerado por glândulas. Né? Então, nós vemos que existem moléculas chamadas hormônios. Né? Então, os hormônios, o que são os hormônios? São pequenas moléculas que são produzidas por glândulas.
E essas pequenas moléculas, elas atingem uma concentração no plasma muito baixa, mas que elas têm efeito sistêmico. Então, a presença desses hormônios no sangue tem um efeito em todo o nosso corpo, né? Então, nós vemos aqui vários exemplos de glândulas, né? O hipotálamo, a pituitária, a tireoide, paratireoide, por aí vai, né? Glândulas que secretam hormônios, né? E esses hormônios, então, são moléculas que são capazes de sinalizar o que está acontecendo do lado de fora das células, né? É como se fosse um intermediário, né, de sinal, né? Um sinal intermediário do que está acontecendo fora dos tecidos, né? E isso é percebido pelas glândulas, né? De uma maneira bem geral, né, como é que esses hormônios funcionam? Então, eles são secretados pelas glândulas, esses hormônios caem na circulação, e aí nas células-alvo, onde elas vão gerar uma resposta celular qualquer, né, todo hormônio sempre implica a presença de um receptor, de uma proteína receptora. Uma proteína que vai interagir fisicamente com esse hormônio. Tá? Isso é um pressuposto para qualquer hormônio, né? E, nesse sentido, existem basicamente duas classes de sinais hormonais, né? Aqueles onde o seu receptor, a proteína receptora do hormônio, está associada à membrana plasmática da célula, tá? Ou o caso em que os receptores dos hormônios se encontram no núcleo das células. Tá? Então, por exemplo, hormônios esteroides, né? Hormônios sexuais produzidos no ovário ou no testículo, por exemplo, representam uma classe de hormônios em que os seus receptores estão no núcleo. Ou seja, o sinal gerado por esses hormônios é uma mudança na transcrição de genes, né? Ou seja, essa proteína receptora, uma vez ligada ao hormônio, ela vai mudar o perfil de expressão gênica daquela célula, daquele tecido na presença do hormônio. Eu não vou falar desse tipo de hormônio aqui. Eu vou me concentrar nesse tipo de hormônio aqui, tá? São os hormônios onde os seus receptores se encontram na membrana plasmática. Como é que o sinal, né, seja ele qual for o hormônio que ele sinaliza, como é que esse sinal é passado para dentro da célula? Esses receptores, uma vez associados ao seu hormônio, eles disparam uma cascata de sinalização interna que pode envolver vários tipos de moléculas, mas que necessariamente vão culminar com a produção de um chamado mensageiro secundário. O que vem a ser isso? Por exemplo, uma molécula que é comum a muitas vias de sinalização de hormônios cujo receptor se encontra associado à membrana. Essa molécula aqui, chamada AMP cíclico. Tá? E uma vez produzido AMP cíclico, esse AMP cíclico vai alterar a atividade de enzimas que já existem lá dentro das células. Por exemplo, ativando a fosforilação de uma enzima. Né? Uma enzima passa a ser fosforilada, por exemplo, pela presença de AMP cíclico, que vai ativar uma proteína quinase AMP cíclico específica, por exemplo. Né? Ela vai fosforilar uma proteína-alvo qualquer. Tá? Invariavelmente, nesse caso aqui, né, em se tratando de hormônios que se ligam aos seus receptores na membrana plasmática, a quantidade de mensageiros secundários produzida, ela vai ser amplificada. Ou seja, para um único hormônio, o que nós vamos ter, né? E aqui eu vou trazer o exemplo. Eu vou trazer o exemplo aqui de dois hormônios que têm uma cascata de sinalização muito parecida, né? A epinefrina, também chamada de adrenalina, ou o glucagon, que é um hormônio que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouquinho, né? Mas vejam, nos dois casos, né, tanto a epinefrina ou o glucagon se ligando aos seus respectivos receptores na membrana plasmática, a cascata, ou seja, a sequência de eventos de sinalização que acontece dentro da célula,
seja uma célula muscular, seja um hepatócito, a cascata de sinalização é exatamente a mesma, né? Então, nós temos, né, o receptor, né, de adrenalina, liga a adrenalina e ele ativa a produção de AMP cíclico, através dessa enzima aqui chamada adenilato ciclase, né? Então, veja, os mediadores de sinalização são os mesmos, né? E para uma molécula de hormônio ligada ao seu receptor, veja, 20 moléculas de AMP cíclico são produzidas. E essa produção de AMP cíclico vai levar à ativação de uma proteína quinase, chamada proteína quinase AMP cíclico dependente. Por isso, PKA, Protein Kinase CMP Dependent, né? Que vai levar à ativação de, por exemplo, 10 vezes mais enzimas, né? E no final, a gente vai passar por essa sinalização daqui a pouco, né? Eu estou apontando aqui como que o metabolismo de glicogênio, por exemplo, é ativado, né? Como a glicogenólise é ativada na presença desses dois hormônios, né? O glucagon e a epinefrina, né? Nós temos a ativação sequencial de enzimas que são ativadas pela proteína quinase A. Então, a proteína quinase A, uma vez ativa por conta do aumento de AMP cíclico, ela vai fosforilar enzimas do metabolismo de glicogênio, tornando elas ativas, até culminar com a ativação da glicogênio fosforilase, né? Então, a glicogênio fosforilase, quando ela é fosforilada, ela passa para o estado ativo. E aí, várias moléculas de glicose 1-fosfato são produzidas, né? Aqui um exemplo, né? 10 mil moléculas de glicose 1-fosfato são produzidas pela quebra do glicogênio pela ligação de uma única molécula de glucagon, por exemplo, no fígado, tá? Então vejam que, em linhas gerais, o que a gente está vendo aqui, na verdade, a mensagem que eu quero deixar nesse momento é: toda ligação de um hormônio ao seu receptor vai invariavelmente amplificar um sinal externo, né? Um único hormônio é capaz de promover um aumento enorme da quantidade de sinais e o resultado final produzido. Bom, quais são os hormônios, os principais hormônios que controlam o metabolismo de carboidratos, né? São esses quatro aqui, né? Então, quando a gente fala em controle da homeostase de glicose, mamífero, tá? A gente tem que falar desses quatro hormônios, né? Insulina, glucagon, epinefrina ou adrenalina e cortisol, tá? Cortisol eu não vou falar, porque o cortisol tem um contexto, tem uma sinalização diferente desses outros três hormônios, e ele está muito atrelado a condições de estresse, não tanto variações fisiológicas na glicemia. De forma que eu não vou falar sobre ele, eu vou falar um pouquinho sobre a epinefrina, e eu vou me concentrar nesses dois aqui, insulina e glucagon, tá? O que é a insulina? A insulina, na verdade, é um hormônio que é produzido pelas células beta do pâncreas, e ela é estimulada, a secreção da insulina é estimulada pela presença de glicose circulante. Então, quando os níveis de glicose circulante aumentam, as células beta do pâncreas secretam insulina. E qual é o resultado fisiológico, metabólico da insulina? Ela promove a captação de glicose pelos tecidos, principalmente fígado, músculo, tecido adiposo, né? Então, o sinal, embora a insulina seja, o estímulo para a secreção de insulina seja a alta glicemia, o efeito fisiológico da insulina é hipoglicemiante. Quer dizer, é reduzir os níveis de glicose por estimular a captação de glicose do sangue, tá? De maneira diametralmente oposta, o glucagon é um hormônio que é secretado pelas células alfa do pâncreas. E ele é secretado especialmente em condições de hipoglicemia, quando os níveis de glicose estão baixos, né? Qual é o resultado prático, né, fisiológico da secreção de glucagon? Promover o aumento
de glicose no sangue. Então, por exemplo, situações, o que o glucagon acaba fazendo, por exemplo, no fígado? Ativar a gliconeogênese e ativar a glicogenólise no fígado. Tá? Nós vamos ver como que isso acontece, especialmente em condições de jejum, né, que é o que caracteriza, né, um quadro de hipoglicemia. Né? Então, toda vez que nós tivermos uma situação de alta glicose circulante, as células beta do pâncreas, né, e aqui eu estou falando especificamente das células beta, elas vão secretar insulina, e a insulina vai cair na circulação. Uma vez na circulação, a insulina vai estimular no músculo o acúmulo de glicose em glicogênio. Né? Então, a síntese do glicogênio ela vai ser estimulada tanto no músculo quanto no fígado, né? Né? A insulina ela vai promover a síntese do glicogênio. Tá? Quando os níveis de glicogênio já forem, no caso do fígado, forem completamente estocados, o excesso de glicose no fígado vai ser convertido a piruvato, depois a citrato, não está aqui, mas eu coloco, e citrato vai ser utilizado para lipogênese. Né? Então, a gente vai ter a produção, no final das contas, de triacilglicerol, que vai ser estocado no tecido adiposo branco. Né? Então, o fígado tem essa capacidade de converter carboidrato em lipídio, que vai cair na circulação, né, novamente. Né? Esses lipídios eles caem na circulação e chegam até o tecido adiposo branco. Tá? No caso, né, na situação de baixa glicemia, as células alfa do pâncreas secretam glucagon, né? E aqui reparem, o glucagon, a gente não tem uma seta aqui do glucagon para o músculo. Por que isso? Porque os músculos eles são insensíveis aos níveis de glucagon. Os músculos não conseguem perceber variações na concentração de glicose, de forma que o estoque de glicose na forma de glicogênio no músculo serve apenas para atender a sua própria demanda energética. Tá? No entanto, o glucagon ele tem sim um efeito bastante intenso sobre o metabolismo de glicogênio hepático, estimulando a glicogenólise, né, a quebra do glicogênio em glicose, e também estimulando a gliconeogênese hepática a partir de piruvato. De forma que a glicose que é produzida no fígado, nessa condição de baixa glicemia, ela vai ser encaminhada para a circulação e, com isso, atender a demanda por glicose, não só do músculo, mas também do cérebro. Eu vou fazer um cérebro bem feio aqui, porque eu não sei desenhar o cérebro, mas isso aqui é o cérebro. Né? Então, essa é uma demanda muito importante para a manutenção dos níveis de glicose, especialmente em jejum, né? Via contribuição do glucagon. Então, nós vemos aqui, né, no caso da insulina, né, então aqui eu estou falando da insulina. Tá? Vejam que logo após a ingesta de uma dieta rica em carboidratos, nós vemos esse grande aumento nos níveis de glicose, né? E reparem que esse aumento acontece quase que paralelo ao aumento da secreção de insulina. Ou seja, de fato, a insulina, a secreção de insulina, ela é disparada pela alta glicemia, né? Pelo aumento da concentração de glicose plasmática. Né? E o resultado dessa alta secreção de insulina é promover a captação de glicose circulante pelos tecidos periféricos, né? Músculo, tecido adiposo, né? De forma que o resultado prático dessa alta secreção de insulina é a redução dos níveis circulantes de glicose. Tá? Como que isso acontece? Né? Nós já vimos na aula passada que quando a insulina se liga ao seu receptor
na membrana plasmática, no tecido-alvo, né, a cascata de sinalização da insulina promove a externalização de vesículas contendo o transportador de glicose para a membrana plasmática. De forma que, nessa condição, os transportadores de glicose agora conseguem transportar glicose para dentro das células, né? Então, com isso, os níveis de glicose circulante caem, tá? Essa é uma questão importante porque quando consideramos, por exemplo, né, indivíduos diabéticos tipo 1 ou até mesmo tipo 2, né, que precisam do suporte de insulina, né, que precisam injetar insulina frequentemente, a dose de insulina necessária para a manutenção da glicemia normal, ela tem que ser muito bem calibrada, muito bem estabelecida, porque se o indivíduo, por acaso, erra a concentração de insulina e ele injeta mais do que normal, a queda na concentração de glicose plasmática ela vai ser tão intensa que o indivíduo pode entrar em coma hipoglicêmico, né? Então, e esse controle, ele acontece através desse mecanismo de externalização das vesículas de glúteo para a membrana plasmática, tá? Bom, qual o efeito metabólico da insulina, né, considerando esses dois tecidos em particular, fígado e músculo, né? A insulina, então, ela, ao se ligar aos seus respectivos receptores no fígado ou no músculo, vai promover a síntese do glicogênio nos dois tecidos, tá? Quer dizer, a síntese do glicogênio e, claro, a captação de glicose, né, também, né? No fígado, em adição, o processo de lipogênese também vai ser ativado, né? Lembrando que quando o estoque de glicogênio atingir a sua capacidade máxima no fígado, o excesso de glicose vai ser convertido a citrato para a produção de lipídios, né, nas células hepáticas. E isso é um processo que vai acontecer seletivamente no fígado, tá? Mas o que mais, né? O que mais que acontece com o metabolismo de carboidrato, né? Então, a insulina, ela não só vai promover o aumento da captação de glicose de forma generalizada, né? E a síntese do glicogênio, como ela, ao mesmo tempo, vai diminuir a quebra do glicogênio. Claro, isso faz sentido, porque não há razão, não faz sentido metabólico uma célula, né, a célula hepática, por exemplo, estimular a síntese do glicogênio se ela estimular também a quebra, né? Quer dizer, ela vai sintetizar para quebrar. Não faz sentido. Então, a quebra do glicogênio, ela vai ser, a glicogenólise, ela vai ser inibida em situações onde o sinal da insulina prevaleceu, ou seja, em alta glicemia, né? Além disso, no fígado e no músculo, a produção de acetil-CoA, a glicólise e a produção de acetil-CoA também vão ser ativadas. Quais são as enzimas-alvo, né, que são alvo da cascata de sinalização de insulina? Por exemplo, GLUT4, né, que é o transportador de glicose sensível à insulina, né, principalmente no músculo, no tecido adiposo. A glicoquinase, que é a hexoquinase específica do fígado, né, a glicose, ela aumenta de expressão pela presença de insulina. A enzima que sintetiza glicogênio, ela é ativada. A enzima que degrada glicogênio fosforilase, ela é inibida, né? E enzimas da glicólise e do ciclo de Krebs são ativadas no fígado e no músculo pela presença de insulina, né? Então, o resultado prático disso é a ativação da glicólise e a produção de acetil-CoA no fígado e no músculo quando os níveis de glicogênio atingirem a sua capacidade máxima nesses tecidos. De uma maneira geral, eu vou pincelar aqui um evento, né, que é regulado pela insulina. Existem vários, né? Mas nesse caso aqui, veja, eu vou trazer aqui um exemplo prático do metabolismo de glicogênio, né? Então, nós sabemos que a glicogênio sintase é uma enzima importantíssima
né, necessária para que a síntese do glicogênio, né, a ligação alfa-1,4, né, aquelas ligações alfa-1,4 do glicogênio possam ser produzidas, né, é a glicogênio sintase que faz isso. Né? Essa enzima, no estado fosforilado, ou seja, quando aqueles resíduos de aminoácidos dela se encontram fosforilados, a enzima se encontra inativa. Tá? Quando que isso acontece? Quando é que a glicogênio sintase ela é inibida? Ela é inibida quando essa enzima aqui, glicogênio sintase quinase, fosforila a glicogênio sintase defosforilada. Né? Então, a glicogênio sintase quinase, ela fosforila a glicogênio sintase, e quando que essa enzima se torna ativa? Né? Quando é que a GSK, a glicogênio sintase quinase, fosforila a glicogênio sintase? Quando a insulina se faz presente. Então, quando os níveis de insulina aumentam, a síntese do glicogênio é inibida. Tá? Vejam, faz sentido metabólico isso? Quando que a insulina é secretada? A insulina é secretada quando os níveis de glicose são altos. Né? Tá? Então, quando essa enzima, quando os níveis de glicose são altos, né? Na verdade, aqui eu falei errado. Aqui a insulina ela vai inibir a glicogênio sintase quinase. Tá? Então, essa etapa de fosforilação ela não vai acontecer. Tá? Eu falei ao contrário, me perdoe. Tá? Então, a glicogênio sintase, que fosforila a glicogênio sintase e inativa ela, ela não vai conseguir fazer isso. Ela vai manter a enzima no seu estado ativo. Né? Faz sentido metabólico isso? Faz. Por quê? A enzima que sintetiza glicogênio, ela tem que estar no estado ativo justamente numa situação em que os níveis de glicose são altos. Lembrando que o fígado e o músculo só sintetizam glicogênio quando tem alta glicose no meio. Tá? De maneira contrária, veja, situações em que culminam com a baixa glicemia, né? Por exemplo, glucagon. Glucagon é aquele hormônio que é secretado em situações de baixa glicemia. Tá certo? Então, nessa situação, o glucagon ele inibe a enzima que faz o contrário, que defosforila a glicogênio sintase. Né? Faz sentido metabólico isso? Veja, glucagon. Né? Então, a glicemia é baixa. Tá? Quando o glucagon se faz presente, isso é um sinal de que a glicemia é baixa. Nessa situação, faz sentido a enzima sintetizar, o tecido, o fígado e o músculo sintetizarem glicogênio? Né? A glicogênio sintase se encontrar na forma ativa? Não faz sentido. Então, o que o sinal do glucagon faz? Na verdade, ele inibe a proteína que defosforila a glicogênio sintase. Ou seja, com isso, a enzima vai continuar no seu estado inativo, fosforilado. Tá? Ok aqui, gente? Sim, sim. Ok. Sim? Além desse controle do metabolismo de glicogênio, então a gente está vendo o controle aqui dentro do balanço insulina e glucagon na glicogênio sintase. Existe um outro controle. O outro controle se dá na degradação do glicogênio. Então, por exemplo, né, aqui a gente está vendo a glicogênio fosforilase. Tá? A glicogênio fosforilase, ela no estado fosforilado, ela se encontra ativa. Tá? Então está aqui, ela com fosfato, ela se encontra ativa. Tá? Nesse estado ativo, o que ela faz? Ela consegue produzir glicogênio. Tá? Só que na presença de insulina, né, o que a insulina vai fazer? Então, alta glicemia. Né? Em situações de alta glicose, faz sentido a célula, o fígado e o músculo quebrarem glicogênio se a glicemia já está alta? Não, não faz sentido.
Então, o sinal da insulina ativa uma enzima chamada fosforilase A fosfatase, chamada PP1, e essa enzima, uma vez ativa, ela vai defosforilar a glicogênio fosforilase. Então, com isso, a glicogênio fosforilase, nesse estado defosforilado, ela se encontra inativada. Essa é uma forma geral de controle. Então, vejam, o mesmo sinal hormonal, insulina, ele ativa a glicogênio sintase, né, mantendo a glicogênio sintase no estado defosforilado, e, ao mesmo tempo, inibe a enzima que degrada o glicogênio, que é a glicogênio fosforilase, mantendo ela no estado defosforilado também. Tá? Então, nesse caso, o mesmo sinal leva a resultados que são antagônicos no metabolismo de glicogênio, que é favorecer o estoque de glicogênio e a inibição da sua degradação. Tá? Então, em linhas gerais, né, esse seria o resumo. Em situações de alta glicemia, isso vai resultar, né, numa alta secreção de insulina, que vai, dentre as várias possibilidades, né, levar, por exemplo, à ativação de uma fosfatase, né, a PP1, que vai inibir a atividade da glicogênio fosforilase. Com isso, a quebra do glicogênio vai ser inibida. Ao mesmo tempo, nós vimos o exemplo da GSK, a glicogênio sintase quinase. Ela vai ser inibida pela presença de insulina. Com isso, a glicogênio sintase ela vai se manter no estado defosforilado, aumentando a sua atividade e, com isso, aumentando a síntese do glicogênio. Né? Então, veja, é o mesmo sinal hormonal levando ao controle das duas etapas de metabolização do glicogênio. Tá? No caso do músculo, nós temos algo parecido, né? Então, nós falamos aqui basicamente do fígado, né? No caso do músculo, a insulina, quando ela se liga ao seu receptor na célula muscular, ela também vai promover o aumento da captação de glicose, tá? Então, aumentando o fluxo de glicose para dentro do músculo. A insulina também ativa a hexoquinase, de forma a garantir a conversão de glicose a glicose 6-fosfato, e também a insulina ativa a glicogênio sintase. Então, no músculo, a síntese do glicogênio ela vai ser favorecida pela alta glicemia no sangue, alta concentração de glicose no sangue. De maneira oposta, né, nós vimos que uma dieta rica em carboidratos, né, ela resulta, né, nesse aumento da concentração de glicose plasmática. Né? O que a gente observa de maneira oposta da insulina é que os níveis de glucagon caem muito logo após uma dieta, logo após a alimentação, né? A aquisição de uma dieta rica em carboidratos. Né? Lembrando que aqui as células alfa elas não vão secretar glucagon quando a glicemia for alta, né? A concentração de glicose for alta. Quais são os processos que são regulados por glucagon? Né? Então, o glucagon, lembrando, o glucagon ele sinaliza baixa glicemia. Né? O sinal que o glucagon passa para os tecidos é que a concentração circulante de glicose é relativamente baixa. Tá? Quais são os processos que vão ser ativados? Então, por exemplo, no fígado, a glicogenólise vai ser ativada. Por outro lado, a síntese do glicogênio vai ser inibida. Né? A glicólise no fígado vai ser inibida e a gliconeogênese hepática vai ser ativada. Né? Quais são as enzimas-alvo do glucagon? Então, lembrando, né? A glicogenólise vai ser ativada no fígado. A enzima-alvo é a glicogênio fosforilase, a enzima que quebra glicogênio. Né? Ela vai ser ativada por glucagon. A glicogênio sintase ela vai ser inibida pelo glucagon. Enzimas da glicólise, né? A PFK vai ser inibida, assim como a piruvato quinase. A frutose 1,6-bisfosfatase
2,6-bisfosfatase ela vai ser ativada, a gente vai ver isso daqui a pouco, como que isso acontece, né? E uma reação importante, por exemplo, na gliconeogênese, assim como a pepcarboxquinase, que a gente não vai ver aqui hoje, mas essas são enzimas particularmente importantes na gliconeogênese, né? Que a gente vai ver melhor no módulo 2. Tá? Então, de uma forma geral, né, a sinalização de glucagon e epinefrina, ela vai ser mais ou menos parecida, né? Todos os dois hormônios, embora sejam estruturalmente diferentes, né? O glucagon é um hormônio peptídico e a epinefrina é uma catecolamina, né? Uma amina vasoativa. Mas todos os dois casos, eles têm receptores na membrana, né? Seja no fígado, seja no músculo, né? O músculo, no caso, ele é majoritariamente responsivo à adrenalina e muito pouco responsivo a glucagon, né? Mas no caso do fígado, o fígado tem receptores tanto para glucagon quanto para adrenalina. Tá? E nos dois casos, nos dois tecidos, né, o que nós temos? Ativação da gliconeogênese, no caso do fígado, né? A gliconeogênese é ativada, né? E a glicogenólise, né? Então, a glicogenólise ela é um processo que é ativado nos dois tecidos. Tá? Só que o destino da molécula de glicose gerada nos dois tecidos é diferente. Enquanto no fígado a glicogenólise ela vai estimular, né? Ela vai favorecer a produção de glicose para que ela caia no sangue, né? Enquanto que no músculo, a glicogenólise ela vai essencialmente sustentar a produção de ATP via glicólise. Tá certo? Então, nesse caso, quais são as enzimas-alvo? Né? Então, a gente vai ver aqui novamente o exemplo do metabolismo de glicogênio. Né? Então, nós vimos que, no caso da insulina, né, a insulina ela vai inibir a atividade da glicogênio fosforilase. Claro, isso faz sentido. Por quê? Porque em alta glicemia, não faz sentido o fígado quebrar glicogênio para transportar para o sangue, né? A glicemia já é alta. Então, na presença de insulina, a glicogênio fosforilase ela é inibida. Nesse caso aqui é o oposto. Né? Então, o sinal do glucagon no fígado, o que ele vai fazer? Né? Então, se o glucagon ele prevalece, isso significa que os níveis de glicose circulante são baixos. Ou seja, o fígado vai precisar, de alguma maneira, converter, né, regenerar glicose para a manutenção da glicemia. Né? Então, nesse caso, o glucagon no fígado, ele vai ativar a enzima chamada fosforilase quinase, que na verdade vai fosforilar a glicogênio fosforilase. Quer dizer, ele vai modificar covalentemente a glicogênio fosforilase para o estado fosforilado ativo. Está aqui o fosfato. Né? Então, a glicogênio fosforilase, quando ela tem os fosfatos, né, ligados, ela se torna ativa. Qual é o resultado prático disso? Aumento da glicogenólise. Né? A quebra do glicogênio ela é ativada. Né? Repara que essa mesma ativação da fosforilase quinase, né, dessa enzima fosforilase B quinase, ela acontece também por adrenalina. Então, o mesmo sinal de baixa glicemia ou aumento de estresse, né, que é o que sinaliza epinefrina, levam ao mesmo sinal, né, a quebra do glicogênio hepático ou muscular. Tá? Então, essa é uma das formas importantes de controle da homeostase de glicose promovida pelo glucagon ou epinefrina. Tá? Então, em linhas gerais, né, nós vemos aqui que situações de baixa glicemia promovem a secreção de glucagon, que vai, através da ativação de uma proteína-chave chamada proteína quinase A, que é sensível ao chamado AMP cíclico, né, vai ativar a glicogênio fosforilase e, com isso, a quebra de glicogênio,
ao mesmo tempo que inibe a glicogênio sintase e, com isso, a síntese de glicogênio. E o resultado final disso vai ser favorecer a produção de glicose para o sangue, de modo a manter a glicemia. Tá? Então, em linhas gerais, né, nós vimos esse caso, né, no fígado, né, em que o fígado sente os níveis de glucagon. Com isso, a glicose 6-fosfatase gerada pela quebra do glicogênio, ela vai ser defosforilada e a glicose vai ser transportada para o sangue. Né? E a epinefrina, ela também vai ter uma mesma resposta, seja no músculo, seja no fígado, né? Estimulando a glicogenólise, diminuindo a glicose no fígado e aumentando a glicólise no músculo e aumentando a gliconeogênese hepática aqui, tá? Então, em linhas gerais, essa é a forma de controle do metabolismo de carboidratos, focando especificamente no metabolismo de glicogênio. Tá? Mas e a glicólise? A glicólise, ela também é regulada de uma maneira bastante específica. Né? E a gente vê aqui que existem, na verdade, três principais etapas, né? 1, 2 e 3, que representam os principais pontos de controle dessa via metabólica. Tá? O primeiro deles, na primeira reação, catalisada pela exoglicosinase. O segundo, na atividade fosfofrutossinase. E o terceiro, na piruvato quinase. Tá? Então vamos ver cada uma dessas três etapas de controle. A primeira delas, então, é o controle da atividade exo ou glicoquinase. Tá? Exocinase, lembrando, né, ela converte glicose em glicose 6-fosfato. Tá? Glicose 6-fosfato. Tá? Então, a exoquinase e a glicoquinase, na verdade, catalisam a mesma reação. As duas enzimas fosforinam glicose na posição 6. A diferença entre elas está aqui, expressa nesse gráfico. Né? Todos os tecidos, de uma maneira geral, com exceção do fígado, expressam exoquinases. E vejam, a atividade dela, da exoquinase, ela é bem diferente da glicoquinase, como mostrado aqui em vermelho. Né? Então, quando a gente vê a atividade da enzima em função da concentração de glicose, né, nós vemos que as exoquinases têm uma afinidade por glicose muito maior do que a glicoquinase. Né? Lembrando aqui, né, a afinidade definida por aquele parâmetro cinético, né, chamado Km, né, ou constante de Michaelis, que na verdade define a concentração de substrato necessária para que ela atinja metade da velocidade máxima. Né? Então, quando a gente vê aqui, né, nesse caso, né, o valor de Km, né, da exoquinase, ele é bem menor do que o valor de Km o Km da glicoquinase. O que isso significa? Isso significa, na prática, o seguinte, que o tecido hepático ele só vai converter glicose em glicose 6-fosfato quando a concentração de glicose plasmática ela for muito alta. Né? Ou seja, o fígado ele só vai metabolizar a glicose quando os níveis glicêmicos forem muito altos. Né? Todos os outros tecidos, pelo fato de expressarem exoquinase, qualquer pequena variação na concentração de glicose, eles já vão fosforilar a glicose. Tá? Então, esse tipo de controle aqui, na verdade, é um controle importante a nível tecidual, de maneira que o fígado tem uma sensibilidade muito menor aos níveis de glicose do que qualquer outro tecido, simplesmente porque ele expressa majoritariamente essa isoforma aqui, a glicoquinase. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de controle da glicólise. O segundo ponto de controle da glicólise, como eu mencionei, ocorre na reação da fosfofrutoquinase 1. O que essa enzima faz? Ela converte frutose
6-fosfato em frutose, 1,6-bifosfato, bisfosfato, né? Isso é o que caracteriza a atividade PFK, tá? Essa enzima, para ela fosforilar frutose 6 em frutose 1,6, ela usa ATP, tá? Então, o ATP é um doador de fosfato para essa reação. Só que, veja, a atividade da fosfofrutaquinase, ela é regulada de acordo com os níveis de ATP do meio. De forma que a afinidade da enzima, né, então esse gráfico aqui está mostrando a afinidade, né, a cinética da fosfofrutaquinase em situações de baixo e alto ATP. Vejam novamente aqui, se a gente for extrapolar aqui o valor de Km, né, então aqui, né, 50% e aqui mais ou menos 50%, né, a gente vai ver aqui o seguinte, né, que o valor de Km em baixa glicose, desculpa, em baixo ATP, né, o valor de Km da fosfofrutaquinase é muito menor do que o valor de Km em alto ATP. Né, Km alto ATP. O que isso significa na prática? Isso significa na prática o seguinte: situações, né, quando você tem uma situação de redução da demanda energética, em que há o acúmulo de ATP na célula, a atividade PFK ela é inibida. Por quê? Porque a afinidade da enzima cai pelo seu substrato. Qual é o resultado prático disso? Essa reação aqui da glicólise, né, ela vai diminuir, ela vai ser inibida. Por quê? Porque não há necessidade da célula produzir mais ATP, porque os níveis de ATP já estão altos o suficiente. Né? Então, essa é uma forma de controle da atividade da fosfofrutaquinase. Tá? É simplesmente pela presença, pela quantidade de ATP presente no meio. Tá? Tá ok até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Professor, você pode só explicar essa última parte de novo? Qual? Assim, eu entendi que ela é inibida pelo ATP, porque tem um acúmulo de ATP, então aí o resto eu não consegui fazer a ligação. Tá, então, vamos lá. Né? Então, essa é uma enzima que é chave na glicólise, né? Porque a gente sabe que a fosfofrutaquinase, ela é a enzima que converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Ela é uma etapa muito importante na glicólise, tá? Essa reação, para acontecer, ela precisa de ATP, tá? A frutose é fosforilada usando o fosfato do ATP, tá? Só que a cinética da enzima, né, a atividade da fosfofrutaquinase, repara, em baixo ATP, né, quando a concentração de ATP celular ela é relativamente baixa, a atividade da enzima, da fosfofrutaquinase, né, ela passa a ter uma afinidade maior por frutose 6-fosfato, né, do que, por exemplo, quando ela está na presença de alto ATP. O que a gente vê aqui é o seguinte, né, que valor é esse aqui? Repara, nas duas condições, né? É o valor de 50% da atividade. Né? 50% da atividade, ou seja, qual é a concentração do substrato necessária para a enzima atingir 50% da sua atividade. Numa situação de baixo ATP, veja, um pouquinho de frutose 6-fosfato já é o suficiente para a enzima atingir metade da sua velocidade máxima. Faz sentido isso? Vamos ver. Essa enzima, essa etapa, ela faz parte do processo de produção de ATP na glicólise. Né? Ela faz uma etapa importante de controle da glicólise. Tá certo? Então, a glicólise tem como um dos seus produtos o ATP. Né? É um produto final importante dessa via. Então, se os níveis de ATP são baixos, isso significa que a célula precisa encontrar uma maneira de recompor os níveis de ATP. Né? Como fazer isso? Tornando a enzima mais ativa. Né?
Então, a enzima aqui, repara, ela passa a atingir 50% da velocidade máxima numa concentração de frutose 6-fosfato muito baixa. Se os níveis de ATP aumentam, né, aí nesse caso aqui, veja o que acontece com o comportamento da enzima, né, essa curva vermelha aqui. A concentração de frutose 6-fosfato necessária para a enzima atingir 50% da sua atividade é muito maior. Né? Veja, essa é a diferença aqui. Ou seja, a enzima ela perde afinidade pelo seu substrato. Né? Então, com isso, essa reação da fosfofrutiquinase, ela passa a ser comprometida. Quando que isso vai acontecer? Quando a concentração de ATP for alta. Júlia que me perguntou? Isso, consegui entender sim. Obrigada. Conseguiu entender, Júlia? Então, repara, é a mesma lógica, colocada de uma outra maneira, né? Situação de baixa demanda energética, né? Em que resulta no acúmulo de ATP, ou uma situação de alta demanda energética, né? Em que resulta numa pequena redução dos níveis de ATP. Então, essa mudança, né, no comportamento cinético, ela vai acontecer nessa enzima. Né? E isso ajuda a gente a entender por que a glicólise ela é ativada em situações de baixa demanda energética, por exemplo. Ou, desculpa. Né, aqui, né, situações de baixa demanda energética, a glicólise ela acaba sendo inibida nesse caso, né? Porque o ATP vai ser acumulado e não há necessidade da glicólise continuar acontecendo. E o contrário também acontece. Situações de alta demanda energética, onde a necessidade por ATP é muito alta, a glicólise tem que ser ativada. As vias catabólicas precisam ser ativadas. Né? E nesse caso, né, além desse controle por ATP, a fosfofrutiquinase também ela é regulada por um outro mecanismo. Tá? Então, a mesma enzima, né? PFK1, fosfofrutiquinase 1, tá? A mesma reação, conversão de frutose 6 em frutose 1,6, né? Reação importante da glicólise. A fosfofrutiquinase, ela também é regulada, não só por ATP, mas por um outro metabólito chamado frutose 2,6-bisfosfato. O que é esse metabólito? Né? Esse metabólito, na verdade, ele é produzido por uma outra enzima, chamada fosfofrutiquinase 2. O que a fosfofrutiquinase 2 faz? Ela converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato, ou seja, essa moléculazinha aqui. Tá? Então, essa enzima, fosfofrutiquinase 2, ela pega uma quantidade pequenininha de frutose 6-fosfato e produz essa molécula aqui, frutose 2,6-bisfosfato. Tá? Quando que isso acontece? Isso acontece quando a demanda energética ela aumenta muito. Então, quando há a necessidade da glicólise produzir ATP. Então, quando a demanda energética aumenta muito, a PFK2 ela é ativada. E com isso, os níveis de frutose 2,6-bisfosfato aumentam. Né? Então, esses níveis aqui aumentam quando a demanda energética se impõe. Qual é o resultado prático do aumento da concentração de frutose 2,6-bisfosfato? É a potente ativação da fosfofrutiquinase 1. Tá? Qual o efeito? Né? Como é que isso acontece? Como é que a frutose 2,6-bisfosfato ativa a fosfofrutiquinase 1? Né? Ela ativa de duas maneiras. Veja, então o que a gente está vendo aqui é a atividade da PFK1, em função da concentração de frutose 6-fosfato. Tá? Então, o que a gente vê aqui nessa curva aqui é o seguinte, é a curva da atividade da fosfofrutiquinase 1 na ausência de frutose 2,6-bisfosfato. Veja, é necessária uma concentração relativamente alta de frutose 6-fosfato para a enzima, né, aumentar a sua atividade. Na presença de uma quantidade muito pequena de frutose 2,6-bisfosfato, veja, a atividade da enzima aumenta muito, né, comparado ao controle. Tá? Então, a frutose 2,6-bisfosfato ela funciona como um regulador alostérico.
da fosforutquinase, de forma que ela consegue ativar a enzima, né, em concentrações muito baixas do seu substrato, né, ela aumenta a afinidade, né, da enzima pelo seu substrato, e, ao mesmo tempo, a fosfofrutquinase 1 ela passa a não ser tão inibida por ATP. Lembra que eu mencionei que a atividade fosfofrutquinase ela é inibida por excesso de ATP? Né? Veja, essa é a curva, né? É a curva da atividade PFK1 na ausência de frutose 2,6-bisfosfato. Né? Então, a gente está vendo aqui a curva na presença de ATP. Então, ela precisa de um pouquinho de ATP, claro, porque ela fosforila a frutose 1,6-bisfosfato, mas se a concentração de ATP aumenta muito, a enzima ela é inibida, a PFK1 ela é inibida. Veja que esse efeito inibitório ele vai sendo aliviado com o aumento na concentração de frutose 2,6-bisfosfato. Ou seja, esse regulador alostérico, a frutose 2,6-bisfosfato, ele aumenta a afinidade da enzima pelo seu substrato e torna ela menos sensível ao efeito inibitório do ATP. São dois mecanismos diferentes de controle da atividade da fosforutquinase 1. Além disso, a fosforutquinase 1 ela também é regulada por fosforilação. Né? Então, por exemplo, na presença de insulina, ou seja, né, em situações de alta glicemia, tá? A presença de insulina vai ativar uma proteína fosfatase, que vai defosforilar a fosfofrutquinase 2, aquela enzima que produz frutose 2,6-bisfosfato, tá? Que produz aquele regulador alostérico. Tá bom? Então, essa enzima PFK2, ela, quando fosforilada, né, ela passa a ter atividade fosforutquinase 2. Então, ela converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato. Né? Então, com isso, a glicólise vai ser ativada quando a PFK2 for fosforilada. Na presença de insulina, veja, na presença de insulina, então a insulina ela sinaliza alta glicemia, tá certo? No fígado, por exemplo, não faz sentido o fígado realizar a glicólise se os níveis de glicose já são elevados. Né? Ela vai estocar inicialmente glicose em glicogênio. Né? Então, nesse caso, os níveis de frutose 2,6-bisfosfato, né, vão ativar a fosfoproteína fosfatase e, com isso, a PFK2 vai passar para o estado ativo. Ela vai ser defosforilada, né, e ela vai passar para o estado ativo. Desculpa, aqui eu inverti. Aqui eu falei o contrário. Aqui é defosforilado. Tá? Então, essa enzima no estado defosforilado, ela passa para o estado ativo. Me enganei aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, a enzima, na presença de insulina, tá? Essa atividade fosfofrutquinase 2 vai ser bloqueada. Com isso, a glicólise vai ser bloqueada. Tá? Então, como é que isso acontece? A insulina ela vai ativar uma proteína fosfatase, tá? Que vai defosforilar a fosfofrutquinase 2, né? Tornando ela ativa. Nesse caso, né, com a fosfofrutquinase 2 defosforilada ativa, os níveis de frutose 2,6-bisfosfato vão aumentar. Qual é a consequência prática disso? Né? A glicólise ela vai ser estimulada e a gliconeogênese ela vai ser inibida. Tá? De maneira contrária, né, o glucagon, que sinaliza baixa glicemia, né, o glucagon ele vai ativar a proteína quinase A e, com isso, a fosfofrutquinase 2 vai ser fosforilada, passando, então, para o estado inativo. Com isso, os níveis de frutose 2,6-bisfosfato, que é aquele modulador alostérico que ativa a fosfofrutquinase 1,
né, os níveis de frutose 2,6-bisfosfato caem, com isso a glicólise é inibida e a gliconeogênese ela é ativada. Tá? O último ponto de controle... Professor, rapidinho. Diga. Então, a insulina, ela ativa uma proteína que desfosforila a PFK2, é isso? Exatamente. Né? A insulina ela vai ativar essa proteína fosfatase que vai transformar, vai defosforilar a fosfofrutiquinase 2. Tá? Com isso, o que vai acontecer? A fosfofrutiquinase 2 defosforilada, ela vai produzir frutose 2,6-bisfosfato. E a consequência imediata disso é ativar a glicólise. Tá? E aí o contrário vai acontecer com o glucagon. Né? O glucagon ele vai sinalizar o quê? Baixa glicemia. O fígado? Vamos pensar no fígado, né, nesse caso. Se você tem um sinal predominante de glucagon, isso significa que o fígado tem que produzir glicose, né, para a manutenção da glicemia sanguínea. Então ele vai inibir a glicólise e vai ativar a gliconeogênese e a quebra do glicogênio. Tá certo? Não faz sentido o fígado realizar a glicólise quando a glicemia ela se encontra baixa. Correto? Como é que ele faz isso? O glucagon ele vai ativar essa proteína quinase, AMP cíclico dependente, e vai fosforilar a PFK2. E a PFK2, uma vez fosforilada, ela se encontra no estado inativo. Qual é a consequência prática disso? Os níveis de frutose 2,6-bisfosfato caem. Com isso, a atividade fosfofrutiquinase 1 cai, né? E com isso a glicólise ela é inibida. Tá? Entendi, Júlia, que me perguntou? Isso. Tá. É complicado. E é complicado mesmo. É complicado para todo mundo. Né? É complicado, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a lógica é sempre a mesma. O mesmo sinal hormonal, né, seja insulina ou seja glucagon, pelo significado da sua secreção, alta ou baixa glicemia, controla tanto a glicólise, quanto a gliconeogênese, quanto o metabolismo de glicogênio, de forma a manter os níveis glicêmicos, ou a aumentar o estoque, né, seja de lipídios, seja de glicose na forma de glicogênio. A lógica é sempre a mesma. Né? Destrinchar o mecanismo que é um pouquinho mais complicado, mas sempre lembra, né, do fundamento lá atrás, né? Qual é a lógica metabólica por trás da secreção do hormônio. Né? E isso acho que é a mensagem importante. Né? E aí, por último, né, o último ponto de controle da glicólise, ele se dá na atividade da piruvato quinase, tá? Que é a enzima que catalisa a última reação da glicólise. Né? Se a gente considerar o fígado, né, vamos falar do fígado primeiro, né? Numa situação de hipoglicemia, né, onde o sinal do glucagon ele vai prevalecer, né, no fígado, a ativação pelo glucagon, da via de sinalização do glucagon, vai resultar na ativação da proteína quinase A, né, aquela proteína que fosforila outras enzimas a partir do aumento dos níveis de AMP cíclico. Né? Nesse caso aqui, qual é o sinal? Né? De novo, se você tem hipoglicemia, o sinal predominante é glucagon. Ou seja, se a gente está falando do fígado, isso significa que não faz sentido o fígado realizar a glicólise, mas sim consumir glicólise para fins próprios, mas sim mobilizar glicogênio para que a glicose gerada seja mandada para o sangue. Então, o fígado precisa inibir a glicólise nessa situação. Como é que ele faz isso? A proteína quinase A fosforila a piruvato quinase, a última enzima da glicólise. E a piruvato quinase fosforilada, ela é inativada. Ela é inibida. Né? Esse é um efeito que acontece especificamente no fígado. Tá? Por quê? Porque em todos os outros tecidos, né, e aqui no caso, né, na verdade, incluindo o fígado também tem esse controle, né? A piruvato quinase, ela também é regulada pela
pelo balanço energético, né? De forma que, por exemplo, né, ATP, acetil-CoA e ácidos graxos inibem a atividade da piruvato quinase, né? Veja, ATP, acetil-CoA, ácidos graxos. O que é isso? São sinais de alta carga energética, né? É como se a célula não tivesse precisando de energia. A demanda energética dela é baixa. Se a demanda energética dela é baixa, não faz sentido que a glicólise opere, esteja funcionando em alta capacidade, porque ela não precisa produzir muito ATP, já tem ATP acumulado. Tá certo? Então, essa forma de controle, né, aqui, alostérico. Né, aqui nós temos um controle alostérico, onde todos esses mediadores aqui se ligam em um determinado sítio da piruvato quinase e, com isso, inibem a atividade dela. Tá? Aqui não, aqui é um controle por modificação covalente. Né? Que isso, de novo, isso só acontece no fígado. Né? Esse sinal de regulação alostérica, aqui na piruvato quinase, por fosforilação, só acontece no fígado, no caso da sinalização via glucagon. Tá? No caso da sinalização por hipoglicemia. Tá? Por fim, eu quero apontar um outro quadro aqui, que é o seguinte: a gente está falando de controle do metabolismo de carboidrato, e é importante a gente trazer aqui a primeira ideia, né, o primeiro conceito, né, do ponto de vista patológico, né, de distúrbios associados ao metabolismo de carboidrato. Né? E um deles, acho que certamente o mais importante, tanto em termos de gravidade quanto de prevalência, né, é a diabetes. Né? A diabetes, ela se caracteriza pela... existem vários tipos de diabetes, né, clinicamente diagnosticáveis, né? Mas basicamente elas se caracterizam por um aumento na concentração de glicose em situações normais, né? Um indivíduo diabético, ele passa cronicamente por uma situação de hiperglicemia, né? Uma hiperglicemia crônica, né? E, claro, todo esse mecanismo de controle do metabolismo de carboidratos, ele vai ser alterado na diabetes. Né? Então, aqui eu estou falando particularmente na diabetes tipo 2. Né? Na diabetes tipo 2, né? No PubMed você vai encontrar esse termo, T2D, Type 2 Diabetes. O que vem a ser isso? Né? A diabetes tipo 2, ela se caracteriza por aquele quadro em que, de resistência periférica à insulina. Um quadro em que os tecidos, né, os órgãos desse paciente, eles se tornam cegos, né, insensíveis à insulina. Ou seja, se tem insulina ou não, ele não vai captar a glicose. Então, os órgãos passam internamente, as células passam por uma hipoglicemia, embora a concentração de glicose externa seja alta. Né? Então, esse gráfico aqui, ele expressa muito claramente, né, o quadro, né, de um paciente diabético. O que se faz? Né? Um dos ensaios clínicos mais precisos, né, para diagnosticar diabetes tipo 2 é a chamada curva de tolerância, teste de tolerância à glicose, né, ou GTT, né, Glucose Tolerance Test. O que se faz? Né? O problema do indivíduo diabético tipo 2 é que ele se torna insensível à insulina. Então, não importa se o pâncreas secreta ou não insulina, os tecidos não vão captar a glicose. Então, se a gente olha a curva, né, vamos olhar primeiro a curva de um indivíduo normal. Como é que você faz esse teste? Né? Você chega em jejum lá na clínica, né? Você está lá com abaixo de 4 milimolar de glicose, está morrendo de fome, passou 12 horas em jejum, você chega na clínica, e aí vou fazer um teste de tolerância à glicose. Ok, então senta aí, eu vou te dar um copo de água açucarada. E aí, né, o técnico te dá lá um copo com um determinado volume de glicose, de água com açúcar, né? E aí, antes de você tomar, ele tira uma amostra do seu sangue. Tempo zero. Tá? Esse é o seu nível de glicose, é o nível de glicose normal, né? Aí você toma o copo de açúcar, com água açucarada, né? E aí, de tempos em tempos,
o técnico vai lá e tira uma amostra do seu sangue para mensurar a concentração de glicose no sangue. Esse é um perfil esperado de um indivíduo normal, né, onde ele é sensível à insulina. Repara, você tem uma fase inicial onde a concentração de glicose no sangue aumenta, que é esperada, né? E é, na verdade, esse sinal aqui que leva à secreção de insulina, né? Então, quando a glicemia aumenta, as células beta começam a secretar insulina. Qual é a resposta da insulina? Se os tecidos são sensíveis à insulina, a insulina vai promover a captação de glicose dos tecidos periféricos. Com isso, a concentração de glicose plasmática vai tender a diminuir, né? Então, a concentração de glicose cai rapidamente ao longo do tempo. Repara o indivíduo com diabetes tipo 2. Ele já chega em jejum com a glicemia em jejum muito mais alta do que o do indivíduo normal. Ele está em jejum, mas ele já está em hipoglicemia. Aí ele toma. Né? Ele toma o copinho com água açucarada. Né? Veja o incremento da glicemia. Isso aqui estimula a secreção de insulina também, do mesmo jeito. Né? Então a insulina vai ser secretada aqui. Só que veja, né? Ela aumenta, a concentração de glicose cai, até porque aqui você tem a chamada glicosúria. Né? Você tem a eliminação de glicose pela urina também. Né? Vai parar na urina, sai do sangue e vai para a urina. Né? Você tem aqui também, e você tem uma certa resposta de captação de glicose. Né? De captação de glicose periférica também. Não é, os tecidos não são completamente cegos à glicose. Né? Eles ainda captam alguma coisa. Mas veja que depois de 3 horas, né, depois dele tomar aquele copo, né, de água açucarada, os níveis de glicose dele continuam ainda muito maiores do que o do indivíduo normal. O que caracteriza esse quadro aqui? Resistência à insulina. Tá? Esse é o quadro, uma das medidas clínicas mais claras do diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, essa situação aqui é a situação em que todo o controle do metabolismo de carboidrato que a gente viu até agora vai ser fortemente alterado. Né? Porque se os tecidos não são mais capazes de responder à presença de insulina, boa parte do que a gente discutiu aqui, né, não vai acontecer. Né? Eu quero sublinhar aqui que todos esses aspectos de controle do metabolismo de carboidrato que a gente discutiu hoje vão acontecer em situações de variações na glicemia em condições normais. Tá? Então, ele não se trata de uma situação patológica, como no caso da diabetes tipo 2. Tá bom? Isso Professor, é importante apontar aqui. Diga. E quando uma pessoa é diabética e ela toma o remédio, como é que isso age dentro do corpo? Depende do remédio. Qual o remédio? O glifage, por exemplo. O glifage. Então, aí vamos falar sobre outra coisa. Né? Aí o glifage, né, o glifage, né, ou também chamado metformina, né? A metformina, ela é um inibidor de uma enzima chamada AMPK. Tá? E vocês vão ver isso no módulo 2, como que isso acontece. Né? Por que na presença de glifage, né, o que vai acontecer com a glicemia do paciente diabético? Ao invés dela ter esse perfil aqui, ela vai ter um perfil mais ou menos próximo ao do indivíduo normal. Aqui sobre, né, a presença de glifage. Né? Por que isso? Vocês vão ver no módulo 2 que na situação de diabetes, né, diabetes tipo 2, né, a gliconeogênese ela é ativada. Olha que coisa. Poxa, mas espera aí. O indivíduo diabético ele tem alta glicemia. Por que o fígado vai fazer gliconeogênese se a glicemia é alta? Exato. O que acontece aí é que a percepção intracelular, né, os níveis de glicose intracelulares, eles acabam sendo baixos, exatamente por conta da insensibilidade à insulina.
como as células não conseguem perceber dentro delas que tem glicose lá fora, porque elas ficam cegas à insulina, é como se não tivesse glicose. Aí o que o fígado faz? Eu acho que não tem glicose, então eu vou fazer glicose. O fígado é o órgão que, né, boa parte da demanda energética do fígado é gasta para fazer gliconeogênese. Né? E o sinal que as células hepáticas percebem é hipoglicemia, entre aspas, né? Por conta da resistência à insulina. E aí o que ele faz? Gliconeogênese. Para essa gliconeogênese acontecer aqui no fígado, é absolutamente necessária a atividade dessa enzima aqui, a AMPK. O que o glifage faz? O glifage inibe a atividade AMPK hepática. Com isso, a gliconeogênese hepática também é inibida. Qual é a consequência prática disso? A glicemia cai. Ou seja, boa parte do desbalanço na homeostase de glicose no paciente diabético tipo 2 é dado pela intensa atividade gliconeogênica hepática. Tá? Vocês vão ver isso melhor no módulo 2, como que isso acontece. Tá? Mas em linhas gerais é isso. Entendi, obrigada, professor. Tá? Nada. Professor, licença. Sim. Existe algum motivo também metabólico para as mulheres grávidas serem mais propensas a desenvolver durante a gravidez? Então, aí você está falando de um tipo de diabetes particular, né? Aí você está falando da chamada diabetes gestacional, que algumas mulheres, durante a gravidez, elas desenvolvem um quadro clínico que é de resistência periférica à insulina, que pode até persistir, né? A mulher ela pode acabar desenvolvendo um quadro de diabetes tipo 2 disparado por uma diabetes gestacional. Né? Os fatores pelos quais isso acontece, eu confesso que eu não conheço, né? Então eu prefiro não mencionar aqui para vocês, mas certamente vai envolver um determinado grau de resistência periférica à insulina também, de maneira semelhante à diabetes tipo 2. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, assim, de uma forma geral, para a gente terminar, né, considerando a situação de fartura nutricional no estado alimentado, né, o que nós vemos é que os níveis de glicose, altos níveis de glicose circulante, né, vão favorecer o estoque de glicogênio muscular, o estoque de glicogênio hepático, né, e a utilização, né, daqueles tecidos que são quase que exclusivamente dependentes de glicose. Né? Por exemplo, o cérebro, que é viciado em glicose, né, na verdade, por oxidar completamente glicose a CO2 e água. As hemácias, que pelo fato de não terem mitocôndrias, né, elas vão ser totalmente dependentes da fermentação lática. Né? E o tecido adiposo, que também vai manter parte da sua demanda energética através da oxidação de glicose. Né? Além disso, parte da glicose hepática, né, quando os níveis de glicogênio no fígado atingirem seus níveis máximos, parte da glicose que é captada pelo fígado vai ser direcionada para a lipogênese com posterior estocagem na forma de triacilglicerol no tecido adiposo branco. No estado de jejum, o que a gente vai ter é uma situação diferente, porque aqui, nesse caso, né, o que a gente vai ter na situação de jejum é que, com os níveis de glicose reduzidos, né, principalmente né, com a baixa concentração de glicose circulante, né, claro, aqueles tecidos que são totalmente dependentes de glicose, né, como o cérebro e as hemácias, eles não vão mudar a sua preferência nutricional, porque eles só dependem praticamente de glicose. Né? Então, eles não vão mudar. O metabolismo deles não vai mudar. Mas o fígado vai mudar substancialmente. Particularmente nessa situação de baixa glicemia,
a seta vai mudar, né? Então, o metabolismo de glicogênio vai ser ativado no sentido da quebra, de modo a gerar glicose para a circulação, né? Por outro lado, né, os lipídios, de onde vem a energia para o fígado manter a sua demanda energética numa situação de baixa glicemia? O fígado vai usar preferencialmente ácidos graxos que vêm da lipólise do tecido adiposo branco, né, que vai liberar ácidos graxos na circulação e eles vão ser utilizados pelo fígado, né? E os ácidos graxos também vão passar a ser mais utilizados pelas células musculares, de modo a atender a demanda energética desse tecido, né? Então, esse é o quadro de uma situação normal, como a gente viu na aula de hoje. Então, com isso, então, eu concluo a aula de hoje, lembrando, né, que o metabolismo de glicose é muito bem regulado e que os níveis circulantes de glicose são relativamente estáveis, mesmo em situação de jejum, graças ao controle hormonal via glucagon e insulina. A glicólise e o metabolismo de glicogênio são regulados por hormônios, né, e por reguladores alostéricos, que sinalizam o status energético tecidual e sistêmico. A insulina é o hormônio que sinaliza alta glicemia e promove a captação de glicose e produção das reservas energéticas, seja glicogênio ou triacilglicerol no tecido adiposo, que vai ser estocado no tecido adiposo branco, né? O glucagon é um hormônio que sinaliza baixa glicemia e promove a degradação do glicogênio hepático, né, e a mobilização de ácidos graxos também no tecido adiposo branco. E o metabolismo de carboidrato ele é regulado diferencialmente entre os tecidos, de forma a atender às ofertas e demandas energéticas específicas de cada um deles, tá? A bibliografia recomendada é sempre a mesma, né? O livro do Stryer é disponível gratuitamente no NCBI e eu disponibilizo aqui 2 sítios, 2 aulas disponíveis na internet para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto.